Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossas reflexões sobre missões, sobre missionários e sobre o livro de Atos, que sempre aborda, esse contexto. Nós podemos começar lembrando a ordem que Jesus deixou para seus discípulos aqui na terra. Você é um discípulo, eu sou também um discípulo, uma discípula. Então, esta ordem não foi só para aquele tempo, foi para aquele tempo e é também para os dias de hoje e para os que virão a ser discípulos. Então, Jesus disse: ide e fazei discípulos, levai o evangelho até os confins da terra. Mas ele também disse que estaria conosco até o final dos séculos. Então, nós temos que ir com essa certeza de que ele está conosco, nos dando força, nos dando vigor, coragem, tirando todo o medo de circunstâncias difíceis, porque nós sabemos que ele é o Todo-Poderoso do universo e ele tem o poder total sobre o reino das trevas, sobre as nações, mesmo aquelas nações que não o reconhecem como Messias. Então nós vamos com essa vontade, este ímpeto de cumprir com esta ordem divina. E quando se fala em missões, em missionários, nós lembramos logo do apóstolo Paulo, que de perseguidor, porque ele perseguia a igreja, e quem persegue a igreja persegue ao próprio Cristo, de perseguidor ele se transformou em perseguido devido ao amor que ele desenvolveu pelo evangelho. Depois daquele encontro maravilhoso que ele teve com Jesus, que ficou cego por 3 dias, ele começou a amar o evangelho de uma forma tão intensa que ele começou a ser perseguido pelos judeus e pela cúpula governamental da época. E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias. E essas 3 viagens nos deixam muito aprendizado para a nossa caminhada e para a missão que nós temos em cada um e sobre cada um de nós. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo aconteceu entre 46 e 48 depois de Cristo. Ele não teve um encontro físico pessoal com Jesus, ele veio a conhecer Jesus em um fenômeno, um evento sobrenatural que ele viveu, mas foi tão verdadeiro este encontro que é como se ele tivesse se encontrado fisicamente com Jesus. E esta primeira viagem do apóstolo Paulo iniciou na Antioquia da Síria. Depois ele começou a percorrer Chipre, regiões ali da Ásia Menor, que é aquela região da Turquia hoje. E ali aconteceram muitos milagres, aconteceram muitas pregações e ele fundou também algumas igrejas. E quando ele estava lá ainda em Antioquia da Síria, a igreja primitiva já estava ali se organizando. Estava em constante oração, em constante jejum, e aí aqueles discípulos foram guiados pelo Espírito Santo e eles ouviram a voz do Espírito dizendo: separe Paulo e Barnabé para a obra missionária, para a minha obra missionária. Nós podemos ler isso em Atos 13, de 1 a 3, quando diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, que foi quem acompanhou Paulo no início das suas viagens, e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. Veja o poder
do Evangelho. Este Manaém está dizendo aqui que ele foi criado com Herodes, o tetrarca. Sabemos que o Herodes odiava os cristãos, tentava matar os cristãos. Mas ele foi alcançado pelo poder do Evangelho. Você também pode alcançar outros, em nome de Cristo, pelo poder do Evangelho. E ali também estava Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, orando, o Espírito Santo então falou a eles: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, imposição de mãos, os despediram para esta primeira viagem missionária. É importante que nós atentemos aqui às palavras do Espírito Santo. Apartai-me de mim, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, este chamamento já tinha chegado ao coração de Paulo e de Barnabé. E é muito importante esse detalhe, porque se você não sente o chamamento, não vá. Você pode ter uma outra missão a cumprir, em outro lugar, até na sua própria casa. Mas para ser um missionário, principalmente, você precisa ter este chamado, porque nós sabemos que as circunstâncias são muito difíceis que os missionários enfrentam. Então, após a imposição de mãos da igreja primitiva, partiu Barnabé, partiu Saulo e partiu com eles João Marcos para Chipre. João Marcos, nós sabemos que era sobrinho de Barnabé, era mais jovem. E assim eles iniciaram a pregação do Evangelho, primeiro nas sinagogas. Eles foram primeiro prestigiar os judeus, apesar de depois o apóstolo Paulo ser dito que ele era o apóstolo dos gentios, mas eles começaram a visitar as sinagogas. E com essa visitação, levando esta pregação do Evangelho, eles conseguiram alcançar tanto judeus como gentios, ou seja, eles conseguiram também alcançar judeus que tinham sido criados debaixo de uma tradição, das leis que eles conheciam, através da Torá, mas eles foram alcançados pelo poder do Evangelho. Então eles atravessaram toda a ilha de Chipre, chegou a Pafos e encontrou ali um judeu que era um falso profeta, de nome Bar-Jesus ou Elimas. E a intenção de Elimas era desviar o procônsul Sérgio Paulo, que mostrou interesse pela pregação do apóstolo Paulo, mas quando esse falso profeta Elimas percebeu o interesse do procônsul e viu que ele estava sendo tocado pelo Evangelho, pelas palavras de Paulo, ele procurou desviar o procônsul daquela fé que Paulo estava tentando imprimir no seu coração, que é a fé em Jesus Cristo. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então ele falou uma palavra de autoridade a esse falso profeta Elimas. E com esta palavra, que tinha a autoridade do céu, ele declarou que Elimas ficaria cego. Por algum tempo ele ficaria cego. Por tudo que ele estava tentando fazer. Desviar o procônsul, que estava sendo tocado pela pregação de Paulo, desviar deste caminho, do caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, fez com que Elimas ficasse cego por algum tempo. E diante deste milagre que aconteceu ali, em frente ao procônsul Sérgio, Paulo operou o primeiro milagre e deixou o procônsul maravilhado com aquela doutrina de Cristo que ele estava ouvindo. Então, esse tipo de situação, os missionários enfrentam bastante no seu dia a dia. Porque sabemos que as trevas se incomodam.
procuram fazer oposição àqueles que estão levando a pregação da palavra, que estão evidenciando que o Evangelho tem poder de transformação. Então as trevas se opõem, se levantam na mesma hora para se opor. E os missionários enfrentam muito esse tipo de coisa. E é por esse motivo que nós precisamos ter o chamado, porque quando nós temos o chamado, nós resistimos às oposições e precisamos sempre estar buscando a comunhão com o Senhor para estarmos sempre cheios do Espírito Santo e ter essa palavra de autoridade na boca que o apóstolo Paulo teve e por isso ele conseguiu resgatar aquela situação. Um momentinho que eu vou pegar minha água aqui. Então é muito importante que se você tem esse chamado de pregação do Evangelho, se você tem um chamado para missões, você precisa estar sempre numa comunhão cada vez mais profunda com o Senhor, para ter esta autoridade que vem do céu. Paulo foi prosseguindo na sua viagem. Prosseguiu para Perge da Panfilha, e neste momento, João Marcos, que estava acompanhando Paulo e Barnabé, ele sentiu que deveria voltar para Jerusalém. Não sabemos o que foi que houve, se houve algum conflito entre eles. A Bíblia não registrou isso, e se a Bíblia não registrou, é porque ele não quer que nós tornemos isso relevante, porque nós sabemos que qualquer um de nós, por termos ainda uma natureza carnal, podemos entrar em algum momento em conflito até com o irmão, até com o líder, o pastor. É da nossa natureza. Não sabemos o que aconteceu. Mas o fato é que João Marcos, que se determinou a voltar para Jerusalém e não prosseguiu mais com Paulo e Barnabé. Na verdade, Paulo ali ficou sentido, porque João Marcos abandonou ele, mas prosseguiu na sua viagem. E em um determinado sábado, ele foi numa sinagoga, onde ele teve a oportunidade de pregar, e na sua pregação, ele dissertou a peregrinação do povo de Israel, desde a terra do Egito, em direção à terra prometida. Falou do sacrifício de Jesus, falou da ressurreição de Jesus e mostrou o propósito do Pai que estava ali sobre aquele maior missionário de todas as épocas, que foi Jesus Cristo. Jesus veio cumprir uma missão, ele veio como um missionário, ele deixou a casa do Pai e veio para um lugar hostil e inóspito, para pregar a palavra, para falar do reino de Deus. E Paulo relatou tudo aquilo naquele sábado em uma sinagoga. E diante desta pregação de Paulo, você pode ler em Atos 13, de 14 a 52, é uma dissertação bem longa. Diante desta pregação de Paulo, Paulo converteu muitos gentios e também gerou muita oposição dos líderes judeus. Os líderes judeus estavam com medo de perder sua posição, porque Paulo estava ganhando almas. A pregação dele era poderosa, tinha autoridade do céu, ele estava cheio do Espírito Santo. E os líderes religiosos da época estavam muito receosos de perder sua posição. É assim sempre que acontece, em qualquer momento da história. Então, Paulo e Barnabé sofreram muita perseguição, mas também realizaram muitos milagres. Realizaram cura, curou um coxo em Listra. E nesse momento eles foram até confundidos com deuses. Queriam endeusar Paulo e Barnabé e eles rejeitaram na mesma hora. E depois deste evento, aquela multidão sendo influenciada por opositores, começaram então a apedrejar Paulo e Barnabé. Leia em Atos 14, de 8 a 19.
Então nós vemos que a vida de um missionário não é uma vida cômoda. Não é uma vida fácil. Vai sofrer escassez, vai sofrer momentos muito difíceis, até que dá vontade de desistir, mas é esse chamamento que o missionário tem dentro de si, essa certeza de que ele deve continuar, é que lhe dá a força e a coragem para prosseguir. E nós sabemos que a vida de um missionário é uma vida de muita renúncia, uma vida também de muito sofrimento. E se nós não tivermos o chamado, nós não suportaremos. Então, nós sempre devemos lembrar que esta escolha de Paulo e Barnabé para partirem em uma missão foi uma escolha do Espírito Santo. E veio a confirmação através da imposição de mãos da igreja primitiva que estava ali em Antioquia da Síria. Outro ponto importante nas missões é nós definirmos uma estratégia. Quando você faz alguma programação de viagem, a lazer mesmo, ou a trabalho, você sempre monta uma estratégia, né? Eu vou primeiro em tal país, vou visitar determinados pontos turísticos. Se for uma viagem de negócio, você também tem o seu plano elaborado. Eu vou visitar tal empresa, vou entrar em contato com o presidente da outra. Então, Paulo e Barnabé também definiram uma estratégia para a sua primeira viagem. Qual era a estratégia? Primeiro, eles iriam evangelizar os judeus. Paulo era um judeu, 100% judeu, fariseu de fariseu, como ele fala. Então, a primeira estratégia era ir nas sinagogas para evangelizar os judeus e depois alcançar os gentios. E Paulo sempre usava o Antigo Testamento, tudo aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, como a base, como um fundamento para mostrar que Jesus cumpriu as profecias messiânicas relatadas lá através dos profetas do Antigo Testamento. Então, Paulo nunca usou palavras pessoais. Ele sempre se pautou nas profecias que ali o povo, inclusive, já tinha ouvido. E é muito bom nós meditarmos sobre essa questão, porque quando nós vamos levar o evangelho ao outro, nós devemos sempre fundamentar muito bem na palavra de Deus e não levar opções, visões privadas que não estão fundamentadas na palavra. Isso é importantíssimo. Então, Paulo e Barnabé estavam dispostos a continuar com a sua viagem. Eles tinham a convicção de que foi um chamado do Espírito Santo, e eles começaram a visitar muitas cidades. Eles fortaleceram muitos discípulos, eles fundaram igrejas, e sempre eles alertavam que através de muitas tribulações, não de muitos benefícios pessoais, através de muitas tribulações, é que nós conseguiremos entrar no reino de Deus. Isso é muito importante, porque o evangelho de paz, poder e prosperidade é das trevas, não tem base bíblica. É através de muitas tribulações que nós vamos ter essa oportunidade, este presente, este acesso ao reino de Deus. Então, Paulo nos mostra nas suas viagens, nós aqui estamos enfocando a primeira, depois vamos falar da segunda e da terceira, mas ele sempre enfoca que mesmo diante de perseguições, Deus operou muitos milagres. E sabe qual foi o maior milagre? Não foi curar um coxo, não foi ressuscitar um morto, foi tocar nos corações daqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Porque se ele cura um coxo, se ele ressuscita um morto, as pessoas podem ficar maravilhadas, porque foi um milagre.
não esperavam que aquilo acontecesse. Mas pode não ter o seu coração transformado. Então, o maior milagre na vida de um missionário é tocar no coração do outro e converter aquele coração, converter aquela vida para a fé cristã. Tenha isso em mente. Quando eles tinham já cumprido aquele plano montado para a primeira viagem, Paulo e Barnabé retornaram para Antioquia da Síria e começaram a se preparar para as futuras viagens. Eles desejavam prosseguir, cumprir a sua missão, como Jesus sempre desejou cumprir a sua missão. Ele nunca deu para trás, ele sempre andou em direção ao Calvário, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele iria passar. Então, a primeira viagem de Paulo, nós podemos dizer que ela marcou a expansão do Evangelho. O Evangelho começou a ser expandido naquela terra conhecida. E começou a ser expandido não só para os judeus, mas também para os gentios, que a princípio estariam fora do plano de Deus, porque Jesus veio para o seu povo, Jesus veio para os judeus. Mas o Pai também tinha um plano secundário, que era alcançar os gentios. E Paulo e Barnabé, através das suas viagens missionárias, começou a expandir a palavra de Deus para os gentios. E eles sempre estavam demonstrando que a liderança ali era do Espírito Santo. Não pode ser de homens carnais a liderança. A liderança tem que ser do Espírito Santo para poder tocar os corações. Então, nós podemos tirar algumas lições espirituais para a nossa vida, não é verdade? Podemos dizer, por exemplo, que a missão é guiada pelo Espírito Santo e deve ser guiada pelo Espírito Santo e requer muita oração e muita consagração. Não tem jeito, você tem que ser uma pessoa de oração e uma pessoa consagrada. A pregação que nós levamos ou que nós vamos levar para aquele contexto que o Senhor nos inseriu, ele deve sempre conectar a história de Deus com a vida das pessoas. Você sempre deve trazer aqueles ensinamentos do Senhor e mostrar para aquelas pessoas que elas precisam colocar em prática nas suas vidas pessoais. E quando começam a acontecer os milagres, esses eventos começam a confirmar aquela mensagem que você está enviando, que você está pregando. E também fortalece a fé do próprio missionário e vai fortalecer também a fé de alguns que estão ali ouvindo. Sabemos que a oposição sempre vai existir. A oposição é inevitável numa obra missionária, mas a perseverança deve ser primordial. A perseverança deve ser essencial. E um outro cuidado que nós precisamos ter como missionários é que esta obra de expansão do Evangelho não deve terminar em nós. Não deve terminar na nossa igreja, não deve estar limitada à nossa igreja. Deve sempre ter o objetivo de constituir novas igrejas e constituir novos líderes locais. Porque é isso que vai garantir a continuidade da obra de Cristo. Então, nós começamos aqui a refletir mais um pouco sobre missões, sobre a obra missionária, lembrando sempre que Jesus foi o primeiro e o maior missionário de toda a história da igreja e que todos aqueles que receberam esse chamado estão sempre olhando para Jesus para seguir os seus passos.
E se você sente esse chamado, não hesite. Comece a caminhar hoje mesmo. Peça uma confirmação da sua igreja local, do seu líder, da sua cobertura espiritual. Mas o chamado, se chegou em seu coração, é para você começar a agir. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Leve esta vontade, esta força, este poder que veio do céu para aqueles que sentem este chamado para ser um missionário, para expandir o Evangelho por onde eles passarem. Tenha um dia abençoado em família e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!